Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Então, já deu tudo certo em nome de Jesus nessa tarde, nesse dia dos professores, Japona. Dia dos professores, nós estamos aqui com 2 professores, tá? Eu também, professora, professor Fernando da enfermagem, quem melhor para eu receber? Estive essa semana com 3 ilustres professoras, com a Flávia Feijó, com a Sueli e com a Shirley. Estive essa semana com as 3. Então, foi uma semana iluminada, conhecendo hoje aqui o professor Fernando. João Paulo. O professor João Paulo. Professor Fernando é o outro professor João Paulo aqui conosco. Professor de enfermagem. Parabéns pelo Dia dos Professores. Obrigado. Eu fiz prova domingo, você fez? Não fiz. 70 questão, área de pedagogia. Então, quero aí parabenizar todos os professores. Sabemos que ainda nós estamos num tempo um pouco... A educação ainda está atrasada por causa do homem. Eu acho que é por nós mesmos, né? Que atrasamos a nossa sede de conhecimento. É necessário a gente beber dessa água, porque Deus tem formado mestres, chamou, né, numa missão difícil, porque é ensinar pessoas a curar a vida, a pessoas a prestar assistência. Então, quero estar parabenizando. Em nome da TV Aurora, em nome dos nossos amigos aqui, colaboradores aqui da técnica, né? O Dérico, o Josiel, em nome do Germano Santos, em meu nome aqui, do nosso programa, da nossa bancada, parabenizar todos os profissionais da educação. Sim. Mandar um abraço para a militância da educação, não é isso? Você lembra algum professor especial, Japona? Professor Salvador, Júlio Salvador, um grande professor, um campista, que além de ser formado em Campos, deu aula em Campos, também dá aula em São Francisco e dá aula lá em Serra, Petrópolis. Ele é professor de quê? De matemática, professor de história, que é aquilo, dá várias aulas, né? Uhum. Várias turmas, várias matérias. Mas eu Você lembro dele. Com ele antes? Não, ele é um amigo próximo. É um jovem, muito jovem ele. Se formou há pouco tempo e tá dando essas aulas. É uma referência, assim, você falou. É uma referência. Pode vir. Foi o primeiro que a Luísa.
Luísa. Não, tá maquiagem, gente? Eu pensei. Então, Roseli, só pra coisa aqui. Pode Falou de ficar à professor, vontade. de dar os parabéns. Eu dou esse exemplo do Salvador. Chama até ele Lafon, que ele é... Eu acho que eu sei quem Sabe quem é? Júlio Salvador. Sei. E tem também vários outros professores aí, né? Mas uma referência, é um professor que você não De esqueceu. ensino, matemática, Sandra Maia, lá atrás. Félix Miranda. Félix Miranda, estudei lá. Tinha muito trabalho com números e a Sandra Maia foi quem calma, por aqui. Então, passei a gostar de matemática, então é uma referência de ensino. É isso mesmo. Lá, na minha geração, foi a dona Lídia, que era do Centro Cívico. Aí a gente teve a Tereza Ângela, que foi minha professora também. E você tem alguma referência? Eu tenho várias referências. Imagino. Nossa. Inclusive Shirley Rangel Gomes. Shirley Rangel. Shirley é uma das minhas primeiras referências. Ela me deu aula no meu curso técnico, que eu formei em 2010. E ela me deu aula todos os 3 anos do meu curso técnico. É mesmo? Eu encontro com ela hoje em dia no HGG e ela é uma referência maravilhosa. E da graduação eu tenho também algumas referências. A coordenadora do curso, a Aline Marques, a Carolina Magalhães, são doutoras na arte de ensinar, na ciência, né, de ensinar, e eu trago comigo o perfil delas até hoje, porque eu também dou aula, né? Então, Luísa tá de prova, foi minha aluna. Luísa estudou lá. Então, vamos aí também, né? Homenagear aí essas pessoas, o Roberto Zófoli, excelente professor, a Sheila Naked, que é uma das donas lá da escola que você trabalha. Sim. Meu abraço para Sheila, um excelente ser humano. Fica aqui a minha lembrança. E lembrar aí que hoje é Outubro Rosa. Outubro Rosa. Outubro Rosa. Nós estamos aí com a produção que é a Luísa Scala. Luísa não só vai produzir a programação, como também vai perpassar aí a matéria aí para o nosso Jornal Aurora. Nós somos um grupo de comunicação, né? E aí... ela já está ali fiscalizando. Aí, Germano Santos. A produção podia até deixar esse microfone à disposição de Luísa aí, direto da redação. É isso mesmo. Para Luísa dar uns palpites, deixar um boa tarde. Tem como fazer isso? Se ela quiser, não. Ela vai querer, porque ela é um baluarte. Ela é uma jovem... Só boa tarde, grave a voz dela. Luísa é Roseni Camilo. Luísa já começou aqui, eu acho que aos 16 anos. Ela trabalhou numa turminha que tinha aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os outros. Tá saindo a voz? Tá saindo sim, né? Vovó aí me metendo em cada uma. João Paulo não tem que falar dele, um excelente profissional. Obrigado. Minhas felicitações pelo Dia dos Professores. Obrigado. Aprendi muito com ele. Sem anatomia foi com ele. É isso aí, né? Luísa, então fala pra gente sobre a pauta de hoje, os convidados. Então tá, Luísa vai falar aí das pautas dos convidados pra gente, mas a gente sabe que hoje aí vamos aí estar falando aí sobre Outubro Rosa, né? Outubro Rosa e a importância, né, João Paulo? O Outubro Rosa é um movimento que ele já acontece desde o início dos anos 90. Não começou no Brasil, né? Começou nos Estados Unidos, mas a gente traz aí essa referência que todos os dias, todos os meses, o ano inteiro é um momento de se cuidar. Mas a gente separou um mês específico para aumentar essa conscientização e as pessoas receberem essas informações com mais afinco, né? Para poder a gente melhorar o nosso autocuidado, nosso cuidado. Com certeza. Luísa, fala da pauta aí. Toca pra gente aí a pauta. Então, a gente já começou aí com a apresentação dos convidados, né? João Paulo tá aí, nosso enfermeiro. A gente vai começar com uma perguntinha pra ele. Pode ser, João Paulo? Pode, se eu souber responder. Então, você que tá aí na linha de frente da saúde, como que você vê o papel dos profissionais na orientação e no cuidado dos pacientes com câncer de mama? Olha, então, todos os profissionais, eles são de extrema importância, né, para a qualidade de vida dos pacientes oncológicos. O enfermeiro, ele é aquele profissional que ele vai atuar em todos os nichos, em todos os ciclos de vida da pessoa. E a gente sabe que o câncer, independente do tipo dele, de mama ou de outros órgãos, ele pode acometer várias idades. Então, a importância desse profissional nesse sentido é o seguinte: o nosso olhar
abrangente, o nosso olhar integral para o paciente em todas as fases do ciclo da vida, ele é muito importante para a gente conseguir identificar alterações e trazer para esse paciente, trazer para essa pessoa os cuidados necessários com relação ao diagnóstico, com relação à prevenção, a prevenção precoce, a prevenção secundária, né, os rastreios. Então, a gente consegue estar presente em todas essas fases e conseguir trazer para esse paciente um cuidado humano, holístico e integral. Então, a importância dele vem desde o nascimento até a fase final da vida, nesse olhar global que o enfermeiro tem, que a enfermagem tem. Enfermagem geral, né? Exatamente. É verdade. João Paulo, eu achei muito legal, você falou assim, nós, né? O cuidado que nós devemos ter, né? Porque esse nós quer dizer a sociedade comprometida, né? Sim, porque envolve muito mais do que um único ator, né? A gente tem aí uma equipe que a gente chama de multiprofissional ou interdisciplinar. Então, a gente tem os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os médicos, fisioterapia, nutrição e todos os outros profissionais que vão estar atuando aí nessa linha de frente no que tange a oncologia, né? A oncologia clínica, de fato, que hoje em dia é um assunto de muita relevância, infelizmente, porque o câncer, ele se tornou um problema de saúde pública. E o câncer de mama, não só no Brasil como no mundo, ele é considerado aí um câncer que mais acomete as mulheres, né? Ou dos mais incidentes, então precisa de muita atenção. Muito legal. Posso dar um adendo? Uhum. Câncer de mama, né? Nós estamos falando. Há 10 anos atrás, eu perdi uma pessoa muito próxima por câncer de mama. Porém, a informação, ela não chegava como chega hoje, nos dias de hoje. O câncer de mama, quando descobrimos que a pessoa próxima estava com essa doença, foi o fim do mundo. A gente, em um momento, pensamos em cura, pensamos em... tratamento. Uhum. É dolorido, é complicado. E resumindo, como foi a coisa? Muito rápido. Sei. A pessoa teve a vida, faleceu. Foi rápido? Foi rápido, mas... Então, porque já devia estar no processo há muito Muito tempo. provavelmente. Deve ter descoberto também já muito em cima. E tem as situações, né? Tem a parte dos 6, né? Eu não tenho que tirar os 6. Então, aí volto o critério da minha pauta agora de falar. A informação. Na época não tínhamos informações, né? E aonde quero chegar hoje com a informação e com a sua pessoa, o que pode elucidar? Tem cura o câncer de mama? Sim, né? Então é um assunto muito importante isso. E é justamente isso que a gente está falando agora, né? E que a gente está passando para as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo. Informação. O câncer, não só o de mama, como outros tipos, tem cura, tem tratamento, tá? E aí, qual que é a palavra de ordem? É prevenção, rastreio. E a palavra ainda, uma palavra de mais ordem ainda, é aqui, precoce. Para mim até ir mais além. Rastreio e a outra seus outros. Prevenção. Palavras, prevenção. Sim, prevenção e rastreio. São palavras de ordem ali para a gente conseguir... O que acontece? Quando você consegue rastrear e identificar o câncer bem no início, as chances de cura são aí de 95% a 98% de possibilidade de uma cura. De você conseguir extinguir o câncer completamente. E aí depois a gente pode falar sobre as possibilidades de realizar essa cura. A gente tem as cirurgias, as quimioterapias, radioterapias e outros tratamentos que são indicados. Vai depender aí do momento do paciente, do estadiamento do câncer dele e aí de outros fatores. Podemos dizer que o câncer não é o fim, gente. Não é o fim. Tem uma convidada aí para nós, porque a gente aqui está numa posição confortável. Então, quem está entrando aí no estúdio pelo WhatsApp, a gente coloca, né, aí na fala. Chegou aí a Clarissa, Luísa? Está aqui com a Clarícia Ramos, ela é presidente na UNACAM. A UNACAM ela é uma união e apoio do combate ao câncer de mama, né? Uma organização não governamental, ou seja, uma ONG, né? Então, a Clarice, ela pode contar para a gente aí sobre o papel da UNACAM no apoio das mulheres que enfrentam o câncer de mama e como essa união pode fazer a diferença para essas mulheres. Vou cumprimentá-la, então. A foto dela está aí no Play. Vou cumprimentar aí a Clarice. Boa tarde, Clarice. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo
E assim, gostei muito de ouvir a sua fala, João Paulo, porque é verdade a importância da gente fazer o preventivo, né, para poder cuidar do rastreio. Isso. Clarissa, eu quero que você se apresente um pouco mais para nós. A Luísa passou aqui no card, na pauta sobre você. Gostaria de falar um pouco sobre o trabalho de Clarissa e um pouco antes dela entrar na específica disso. Então, na verdade, eu sou arquiteta de formação, eu sempre fui ativista. Eu estava muito criança, um olhar mais para o lado das crianças. Minha mãe fundou a UNACAM em 2001, quando ela era voluntária no HC, e percebeu que existia uma dificuldade das voluntárias se comunicarem com os pacientes por falta de informação. E, ao mesmo tempo, se entendeu que o câncer de mama, com a informação, ele tem cura, né? Ele pode ser até 95%, como o próprio João Paulo acabou de dizer, uma chance de cura quando você pega no início. A ideia era cuidar de mulheres, era união e apoio no combate ao câncer da mulher. Porém, na época, o Dr. Pinocchi sinalizou que o maior índice de mortalidade era o câncer de mama e por falta de informação. Então, nós poderíamos ajudar muitas mulheres a se curarem se pegam no início um câncer de mama. E com isso, começamos então a fazer cursos online, cursos presenciais, né, que eram na época no HC, depois passou a ser na LESP, ficamos 14 anos na LESP até chegar a pandemia, e com a pandemia nós passamos a dar o curso online. Isso fez com que a gente atingisse outros estados, outras cidades, com outros professores que também pudessem compartilhar a informação com a gente. E nós já capacitamos aí em torno de uns 3.000 voluntários, sendo que o curso é um curso tenso, era um curso de 4 meses, hoje é um curso de 10 meses, onde você forma um navegador para cuidar do paciente, desde saúde mamária, a saúde integrativa, que é uma parte complementar ao tratamento, políticas públicas, onde a gente entende o quanto é importante nós termos voz, ir atrás dos direitos dos pacientes, fazer o advocacy, comunicação com o paciente é um outro tema, e a gestão do paciente, quando a gente abrange ele como um todo, fazendo a navegação do paciente na trajetória dele. Clarissa... Eu passei a ser co-presidente há 4 anos, 5 anos já. Minha mãe faleceu em 2018, no começo de 2018, o câncer dela foi de pulmão. E desde então eu tenho levado esse legado, esse projeto para frente. A gente doa mamografia também para agilizar o diagnóstico. E a união, como vocês falam, que é tão importante, né? Fazer com que mais pessoas possam multiplicar a informação e chegar na vizinha, na mãe, na irmã, na tia. Quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais pessoas podem salvar a sua vida. Exatamente. Há um certo medo, né? Há um certo medo até mesmo do pré-diagnóstico. Você sente isso quando a sua associação ela atua ali na conscientização e você percebe que o maior obstáculo é o medo, Clarissa? Eu quero ouvir de vocês, João Paulo, sobre isso. O maior obstáculo para a eficácia da doença, para a resolução da doença, é o medo, é o bloqueio, é o medo do resultado? Pode falar, Clarissa. Olha, assim, nós estamos em 2 momentos diferentes, né, eu e João Paulo, mas assim, no que eu vejo de obstáculo é chegar a informação
para que essas pessoas entendam que quanto antes ela pegar, melhor. Né? A gente não pode. Eu acho que já está sendo desmistificada essa questão de que o câncer é um sinal de morte, de finitude. Não é isso. Cada vez mais as associações estão dando informação, cada vez mais a gente está pegando ali. O que eu vejo que tem sido uma dificuldade é o acesso, porque aí demora um pouco para que elas cheguem no tempo hábil. E esse preconceito, né, que acaba fazendo com que elas acham que se achar vai ter que curar, isso existe sim. Existe. Mas a gente está desmistificando isso com o tempo. A gente tem uma frase que nós usamos há anos, que é: quem procura acha, e quem acha cura, cuida e cura. Exatamente. Justamente dentro dessa visão de que quanto antes a gente pegar, melhor. Então, a gente tenta sempre levar para as mulheres, onde a gente está, onde nós vamos, que nós agilizamos todo esse processo, né? Nós doamos a mamografia e eu vejo que não existe o medo de fazer o exame, e sim a dificuldade de ter o exame para ser feito na época certa, na hora que elas precisam que seja feito. E até se deslocar para esse exame, né? Nem todas têm ele muito fácil, apesar que aqui em São Paulo é uma realidade, no interior é outra, no Nordeste é outra. Sim. Fala muito que o meu SUS não é igual ao seu SUS, e isso é realmente diferente, porque os acessos são diferentes para se chegar, né? Sim. Você acha, João? Fala pra gente. Então, eu concordo plenamente, né, com o que a Clarissa falou, porque a gente precisa entender quais são os contextos também dessa população, dessa mulher, dessa pessoa que está desenvolvendo e passando pelo processo do câncer de mama. Na saúde, a gente fala muito sobre um assunto que é o processo natural da doença e o contexto saúde e doença, né? A gente tem os fatores determinantes da saúde, o transporte, como a Clarissa citou, é um fator determinante, né? Ou a falta dele, o acesso à informação, o acesso ao serviço de saúde. E aí, com relação à pauta aqui citada pela Roseni, do diagnóstico inicial ser um fator de bloqueio, eu concordo e acredito que seja um dos fatores que acaba fazendo com que aquele paciente pegue o seu diagnóstico e engavete. Porque o medo de encarar esse processo, o medo de encarar o processo oncológico, faz com que ele se feche, né? Eu até costumo falar com os meus pacientes, com os meus alunos, em rodas de conversa como essa, que receber o diagnóstico do câncer, ele é muito parecido com a questão do luto. As fases de encarar emocionalmente, encarar o diagnóstico do câncer, encarar o câncer propriamente dito, é muito parecido com encarar as fases do luto, né? A gente tem a primeira fase, que é a fase da negação. A pessoa não quer aceitar que ela tem aquela doença, e isso vai trazer reflexos ao caminho, né? O destino final desse processo. Vai passar pela raiva ou a revolta, vai passar pela fase da barganha, vai passar pela fase da depressão, e aí, se tudo der certo, ela vai chegar na fase da aceitação, que nesse processo, provavelmente, ela já iniciou o tratamento, muito provavelmente, ela já está ali encarando os efeitos colaterais do tratamento, né? A quimioterapia a radioterapia tem efeitos muito adversos, e socialmente falando, as pessoas acabam somatizando aquilo que elas escutam do outro falar, né? Então, porque fulano tratou e não melhorou, porque tal pessoa iniciou o tratamento, mas morreu da mesma forma. E aí a gente acaba somatizando e congruindo tudo isso junto com contextos pessoais e contextos extras, né, extrínsecos àquela pessoa, que vai interferir no diagnóstico e no tratamento, com certeza. Então, imagina tempos atrás, que a informação ainda não era como hoje, né? Sim. A acessibilidade, o trauma das pessoas. Tem mais perguntas, Roseni? Sendo que antes eu queria que você desse essa passadinha na... É verdade. Começa Instagram pelo tá Facebook, mano. aqui. Depois te volta aí pro Cristiano Barbosa, Fala Japona. O rapaz do carro dos nós. É verdade. Vai lá pro Instagram. Cristiano tá aí, o rapaz do memes. Vambora lá. Michael Pita, tem um comentário ali.
Vai descendo. Isso. Muita gente participando aí. Muito bom, assunto construtivo, parabéns. É desse jeito. Meu companheiro, tira a dúvida. Você falou agora de início de tratamento. A mulher iniciou o tratamento. Quais são as dificuldades que essa paciente ela acha na rede pública de saúde hoje? Então, uma das primeiras dificuldades é o tempo de resposta. Na verdade, né, é dificuldade de desafios, né? Que as mulheres enfrentam na rede de saúde para buscar essa prevenção. Então, eu acho que a gente tem em campus o NACOM, né? O CACOM também não tem em campus, mas faz parte desse processo, que trata os cânceres mais incidentes aqui na região. E uma das primeiras queixas que a gente escuta na ponta, né? Eu, enquanto enfermeiro e também enquanto técnico de enfermagem da ponta, a gente escuta, porque demora para sair o resultado, a gente não consegue marcar consulta, né? Quando a gente fala que o câncer de mama, além de outros, ele é um problema de saúde pública, isso significa que a gente precisa ter políticas públicas, né? Acerca do que fazer para melhorar o acesso ao serviço de saúde. Então, é uma verdade que o processo de identificação do câncer, né, a biópsia, por exemplo, que vai ser uma fase aí do diagnóstico decisória, definitiva, ele precisa de uma cautela, precisa de um tempo. O profissional, o médico patologista, o oncologista, ele precisa analisar com cuidado, porque é nesse processo que vai ser definido o tipo de câncer, o estadiamento dele, né? A gente consegue fazer uma análise molecular daquele tecido da biópsia que foi retirado, uma análise histoquímica daquele material. Então, aí precisa ter uma cautela, não dá para ser feito de qualquer forma. Aí começa o primeiro ponto, que é talvez a demora em uma resposta, a demora em um diagnóstico, tá? E depois tem a questão psicológica, que é o próximo ponto. É agravante, né? Sim, exatamente. Vamos lá na Clarissa, então, para poder saber. Clarissa, ela trabalha com associação, não é isso? Com a UNACAM. Isso. A UNACAM, ela nasceu em qual estado do país? Ela nasceu em São Paulo. Em São Paulo, né? Tem um pessoal legal lá em São Paulo. E ela nasceu de um projeto ideológico seu a partir de quem? Como eu disse, foi da minha mãe. E a minha mãe, ela, quando a minha avó faleceu, a minha mãe tinha 6 anos de idade. E a minha avó faleceu por conta de câncer. Então, a minha mãe quis cuidar das mulheres para que elas não tivessem que passar por isso tão cedo ou por uma doença dessa tão grave, deixar os seus filhos pequenos. Então, esse foi um motivo, a inspiração que ela fez cuidar de mulheres com câncer. E aqui em São Paulo... Quantos anos fazem a UNACAM? Quantos anos tem a UNACAM? 3 anos. Nesses 3 anos, o que mudou? 23. 23, Nesses, né? Porque aqui às vezes a gente está alcançando... Nesses 23 anos, o que mudou? O que você acha que vocês conseguiram enganjar e tiveram propostas de resultados? E como que vocês estão encaminhando essas propostas de resultados? Olha, é muito interessante porque, como nós somos pioneiros em capacitação, no entendimento de que um voluntário de pacientes oncológicos deveria ser capacitado, nós vimos que depois da UNACAM, muitas outras ONGs surgiram, até mesmo de pessoas que chegaram a fazer nosso curso e montaram esses núcleos de atendimento próximo à comunidade delas. Então, assim, Barueri, que hoje tem o núcleo da mama, foi montado através de uma voluntária da UNACAM, que foi convidada até para montar esse núcleo desde que teve o entendimento das pessoas da secretaria que vieram fazer nosso curso. A prefeita de Boituva, a primeira-dama, de Boituva, veio fazer o curso e também montou um núcleo lá para poder atender essas pacientes dentro da região dela. Santo André, São Caetano, Itaquera, São Mateus, várias
vários pontos da cidade foram construídos através de pessoas que passaram pela UNACAM, que fizeram o curso, entenderam a necessidade de multiplicar esse conhecimento e de cuidar dessas pacientes mais próximas. Então, esses núcleos que são montados, essas ONGs que foram montadas depois, elas são engajadas junto à UBS, junto ao GAMI, para poder ajudar essa paciente a circular e a encaminhar esse hospital, a cuidar dessa paciente numa rede de apoio, que é muito importante. E o que eu percebi durante todos esses anos, principalmente depois que eu estou na instituição, é que outras ONGs passaram a entender a importância de fazer uma educação, de educar pacientes também para se tornarem multiplicadores da informação e serem empoderadas com a informação, podendo assim ajudar outros pacientes. Entendo também que as políticas públicas que foram iniciadas lá atrás, buscas de melhoria para os pacientes, então a gente tem, sim, a lei dos 60 dias, vai ter que fazer a lei dos 30 dias, vai ter que fazer, para poder fazer a lei dos 180 dias, as leis existem e as leis precisam ser cumpridas e cada vez mais a gente vê um movimento de pessoas querendo levar isso para o legislativo, tentando sempre melhorar a quantidade de informação e fazer com que cada um no seu papel, né, executivo, legislativo, perceba a necessidade desse olhar para paciente com câncer. Inclusive, agora a gente faz parte do controle do câncer, da cidade no controle do câncer, que foi um movimento nacional e que ainda está acontecendo e a gente pretende fazer cada vez mais, que é buscar perto do seu vereador, do seu prefeito, dos candidatos, levar essas informações das instituições que estão ao lado próximas desses candidatos, né, que eles entendam a importância de um olhar para o paciente com câncer, que ele não pode esperar. O paciente com câncer ele não pode esperar, não pode ficar numa fila mais de 7 meses, de 3 meses. Ele precisa ser entendido, é emergente, é urgente. Porque o quadro inicial, depois de 5 meses, ele é outro quadro, ele é outro processo, é outro tudo no paciente. O paciente tem que ser atendido rápido, para que ele possa ter essa qualidade de vida e qualidade de tratamento. E isso tudo interfere, inclusive, em custos para a cidade, né? Porque uma vez que você faz uma cirurgia, você precisa um câncer inicial, você não tem uma quimio, você não tem uma rádio, o impacto financeiro para aquela cidade é muito menor. Eu vejo que cada vez mais a gente está buscando expandir, essa força está aumentando, tem muito mais pessoas falando, o Outubro Rosa se encanta em tudo, mas não é rosa esse outubro, sabe? Não é aquela cor rosa. E é importante para que as pessoas entendam a importância de se olhar, de se cuidar e fazer disso o ano todo. Não é só no outubro. Proposta, né? É o objetivo, é o foco da proposta, né? E o resultado a ser alcançado, né? É muito bonito esse trabalho que você faz, porque quando a gente vai pesquisar aqui, nós essa semana, Luísa batalhou aqui, nossa cidade é uma cidade de 500 mil habitantes, né, Japona? 500 e poucos mil habitantes, então a gente encontrou muito pouco assistência nesse mês de Outubro Rosa. E Japona vai... né? Tem bastante pergunta, tem bastante conteúdo. Pergunta. Eu quero deixar mais uma pergunta para o nosso amigo aqui, que é da linha de frente. Está, né, na linha de frente. Já pode dar um caderninho aqui, viu? É interessante. Estamos ligados, Luiz. Vamos pegar a visão. Meu bichinho, você que está na linha de frente, como você vê o papel dos profissionais de saúde nessa parte de orientação e cuidado com os pacientes com câncer de mama? Foi até um assunto que a gente introduziu aqui hoje, né, falando, e eu reforço que nós, né, enquanto enfermagem, o profissional de enfermagem, ele vai estar atendendo essa pessoa em todos os níveis, né, em todos os momentos da vida da pessoa. E, para além disso, a enfermagem ela é uma parte da assistência em saúde que está diretamente linkada com o paciente
resumindo, né, em miúdos, à beira-leito. Então, somos nós que no primeiro momento vamos absorver ali as inquietações do paciente, as queixas daquele paciente, né? Observar sinais e sintomas que, na maioria das vezes, somos nós que vamos observar os primeiros sinais e sintomas, e isso vai ser depois relatado para o restante da equipe, tá? E aí, quando a gente fala da prevenção, a equipe de enfermagem, ela corresponde a mais de 80% do que diz respeito ao número de profissionais de saúde dentro de um ambiente hospitalar, dentro de uma unidade de saúde. Então, a força da enfermagem ela é muito grande. Então, se a gente conseguir multiplicar essas informações para além da quantidade de enfermagem que a gente já tem, a gente vai conseguir levar mais informação para quem precisa. E a gente vai conseguir até mesmo evitar e reduzir os casos mais graves de câncer. Eu quero até abrir um parâmetro aqui, é que em 2015, nós nos unimos a alguns profissionais de enfermagem, quero deixar aqui meu abraço para eles, a Lídia. Foi um grupo, citar nomes aqui, Cláudio, que hoje está no departamento, vários. Nós nos unimos a eles e fomos para dentro dos hospitais para fazer exame de colo de útero e de mama. Tivemos apoio de uma médica lá da Faculdade de Medicina, o apoio na época do Dr. Francisco Chicão, que era secretário de Saúde. Enfim, e o sindicato nós fizemos para quê? Para ir avaliar quem estava trabalhando. E aí nós aproveitamos, por exemplo, em alguns lugares, tivemos advogados que deram palestra, professores que fizemos sala de espera, fizemos um conglomerado, né? E outra coisa, fomos para a Joyce, fomos para dentro dos hospitais, também para colher preventivos. E sabe o que aconteceu no final? Nós detectamos 40 casos de pessoas que não sabiam que tinham câncer. Então, foi assim. Isso em 2015, depois não aconteceu mais. Eu lembro, foi até o acidente do meu filho, ele já tinha tido alta, eu estava lá dentro do ferreiro. Eu falei, vou entrar, vocês vão. Acabei que eu atendi o último pessoal, eu que atendi a sala. Então, você vê que tem pessoas que não sabem, e outras que podem ter, não querem saber. Vocês me desculpem a interrupção, mas mais o testemunho, né? Na verdade, poucos professores, enfermeiros, nós vamos ter poucas Clarissas, poucas Unacãs, para se preocupar, porque a Terra está em desenvolvimento ainda. Exatamente. Mas é um assunto de relevância. Sim, extremamente. Não é? Sim. A sua namorada, sua mãe, sua tia, sua irmã, qualquer pessoa pode ter um câncer. E eu vou além, Rosane, cada parágrafo nosso aqui, o que vai ter de recorte aqui hoje para soltar na mídia e levar a informação, vai ser muito interessante. Eu quero ler mais um comentário que chegou lá no Instagram. Algum aluno, a Isabela Pimentel mesmo. Queria mandar um beijo enorme pro meu professor maravilhoso. Um feliz dia dos professores. Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Como você se sente vendo os seus alunos que se inspiram em você? É você, João Paulo. Como eu me sinto vendo meus alunos que se inspiram em mim. Que legal, né? Então, eu fico até emocionado, né? Mas bom saber que tem alunos que se inspiram em mim. Fico feliz de saber. Eu fico extremamente feliz, porque quando eu saio da minha casa, quando eu preparo uma aula, a ideia é que eu toque naquela pessoa e que ela seja muito melhor do que eu lá na frente, até porque eu não vou ser modesto e dizer que eu não sou bom. Eu sou excelente, mas eu gostaria que os meus alunos transcendessem o meu profissionalismo também. Então, a ideia, quando eu vejo alunos que vêm, que falam, professor, esse final de semana mesmo eu recebi uns 3 feedbacks sobre um concurso da saúde que teve, de alunos, né? Nossa, professor, eu fiz a prova e só lembrava do senhor. Nossa, eu respondi umas 5 questões que o senhor falou em sala de aula. Muito obrigado e tal. Então, isso mostra, né, a importância do nosso papel. E trazendo para a pauta de hoje, qual que é a importância?
Porque eu consigo, dentro de sala de aula, passar essas informações e replicar essas informações. Porque eu posso ter um aluno que tem uma mãe, né? A gente está falando de câncer de mama e citando a mulher, mas eu gostaria de fazer um adendo aqui, que em 1% dos casos existe câncer de mama em homens. Só para deixar bem claro. Que isso? Existe a isso possibilidade. mesmo. E, geralmente, os cânceres de mama relacionados às pessoas do sexo masculino estão relacionados a questões hereditárias, né? Não fatores extrínsecos. Entendi. Fatores externos do ambiente, tá? Mas obrigado. E é isso, eu fico muito feliz. Deixa eu falei que eu anotei aqui. Tem mais muita pergunta aqui. Até colocações da Luísa. Vamos olhar já. Só matar essas duas que eu anotei aqui. O rastreio e a prevenção. Fala um pouquinho mais sobre como a prevenção e como fazer esse rastreio a mulher. Tá. Então, na saúde, a gente tem esses dois pontos de vista, né? Existe uma diferença entre atenção, prevenção primária, secundária e terciária. Então, dentro das prevenções iniciais, das prevenções primárias, a gente não foca uma doença específica, né? Quando eu falo de prevenção primária relacionada ao câncer, por exemplo, eu estou falando de um estilo de vida saudável, alimentação saudável, uma prática de atividade física, né? Então, isso não visa uma doença específica. Por exemplo, eu tenho hipertensão, então eu vou melhorar minha alimentação para poder controlar. Aí eu já estou falando de uma prevenção secundária, certo? Com relação ao câncer, as prevenções são essas. Mudança de estilo de vida, alimentação, entre outras coisas. O rastreio já vai partir para o nível de prevenção além, um nível de prevenção secundário, onde você tem a mamografia, que é o melhor, o exame, né, é considerado aí padrão ouro, né, para rastreio dos nódulos em fase inicial. A gente tem a ultrassonografia das mamas, que também vão estar nessa questão do rastreio. E a gente pode falar também do exame clínico das mamas, que vai ser realizado por um profissional de saúde, e o autoexame das mamas, que é uma coisa diferente da outra. No autoexame, a própria pessoa vai fazer, tá? E aí a gente tem essa questão, antigamente era vinculado muito na TV a questão da autorrealização do exame. Faça o CITOC, né? Tinha aquele símbolo azulzinho, né? Do câncer de mama, prevenção do câncer de mama. E vocês sabem por que hoje em dia essa campanha não é mais vinculada na TV? Não sabemos, quero saber. Porque falou tanto da parte lá de trás, né? Da falta de informação. Sim. Você lembrou uma. Era a única coisa que foi o que trouxe conhecimento câncer de mama. E ficou muito midiático aquilo. Era só os globais, sim, né? Mas sim, fala pra mim. Então, o que acontece. Quando a gente fala em números, né, incidência, prevalência, a gente fala de um sistema de informação que recebe as notificações dos casos de câncer, por exemplo, né? E aí, o autoexame das mamas, feito por pessoas ali no dia a dia, né, aquelas mulheres começavam a se tocar, e dependendo da fase onde ela realizava esse exame, ou de como ela realizava esse autoexame, era feito meio que, entre aspas, diagnósticos falsos, né? Então não era exatamente um nódulo, e isso aumentava muito a taxa, o crescimento dos casos, dos pseudo-casos de câncer. Então, hoje em dia, não está proibido fazer o autoexame das mamas, mas ele não vai ser considerado como um exame pioneiro aí para detecção e prevenção. Mas a mamografia, sim, que seria nesse know-how aí secundário. Japão, a gente vai ficar um pouco frustrado hoje aqui, na programação, sabe por quê? Por quê? A Clarissa vai ter que sair às 16 horas, porque a gente não conseguiu colocar no paralelo, não é isso, Luísa? Aí eu vou aqui conversar um pouquinho com a Clarissa. Dá, só 9 minutinhos. Clarissa, o nosso objetivo... Nosso objetivo era estar no Skype aqui, por questões técnicas hoje não foi possível. Mas eu quero aqui, deixar para sua palavra final, Clarissa. Mas antes de tudo, eu quero te agradecer aí por sua presença aqui conosco, parabenizar pelo trabalho da UNACAM. Eu compartilhei aqui alguns grupos de missões que eu tenho no Brasil, fora do Brasil. Tem pessoas aí em São Paulo que vão acompanhar aí a sua fala, mas eu quero um dia você mais próxima de nós aqui. Clarissa, você com a palavra, tá ligada aí, não tá, Luísa? Tô sim. Eu queria, primeiro, todos os professores, eu falo parabéns, e a todos os professores que estão nos assistindo. Lembrar que é muito importante quando
o mestre, né? A informação que vocês passam sempre é acolhida com muito carinho e muito respeito. A UNACAM, aqui em São Paulo, não só em São Paulo, em outros lugares também, a gente tem doado mamografia para realizar o processo do diagnóstico e biópsia também. Então, durante toda a nosso meio das doações que são feitas para a instituição, elas revertem dessa urgência que eu tanto falei de você ter um exame para que possa salvar uma vida. Então, entendam que a informação salva vidas. É importante que você se cuide, se olhe, se ame, porque quando a gente conhece o nosso corpo, a gente percebe as diferenças do que está acontecendo com ele, se o cabelo está caindo, se você está mais fatigado, se você vê que a feridinha não seca, se a dor de garganta continue. É muito importante a gente olhar como um todo, né? O autoconhecimento faz com que a gente corra na urgência. Isso é importante. Quem procura, como a gente fala, quem procura acha, quem acha cura. Quem procura também acha carinho, também acha amor, também acha uma saúde mental, um exercício físico que possa te agradar e te fazer bem, para que você possa cuidar da sua saúde. Como nós aqui falamos hoje todo o tempo, nessa questão de olhar para você com cuidado, com amor, e ao próximo que está ao seu lado, né? Então, vejo que pela informação, não fique ligada às coisas fakes que acontecem, muitas coisas são faladas na mídia social, na rede social, que não tem sentido. Busque qualidade no que você está buscando para você. Busque pessoas que você confia, seu médico, seu professor, quem você confia para poder passar a informação correta. Preste atenção quando você for fazer seus exames, não abrir os exames, às vezes, pode deixá-lo sem saber o que está lendo e tirar conclusões erradas. Procure sim seu médico quando você não se sentir bem, quando você receber seu exame. Procure um mastologista, para quem não sabe, um mastologista quem cuida das suas mamas. Nem todo ginecologista é mastologista. É importante vocês procurarem um mastologista quando acharem que tem alguma coisa diferente na sua mama, com orientação do seu ginecologista, muitas vezes. É importante pedir para que ele apalpe, sim. Muitos dos médicos não apalpam mais a mama. Peça para ele apalpar. Faz parte da sua prevenção anual, do seu controle anual. Os exames de diagnósticos, como a gente fala, de ultrassom até os seus 40 anos, dos 40, que a Sociedade Brasileira de Mastologia prega a partir dos 40 fazer uma mamografia, já no SUS a partir dos 50 anos, mas enfim, sempre é bom você se cuidar, fazer seus exames anuais, passar no seu médico, passar a fazer os exames clínicos e de diagnóstico. E nós, como associações, estamos para lhe apoiar a partir do momento que você precisa desse apoio. Você pode procurar uma associação, a UNACAM faz parte de uma federação, nós podemos te orientar em qualquer lugar onde você estiver. Temos voluntários que ficam online para poder lhe consultar, te dar um apoio também para fazer os exames. Quando você precisar um exame na sua cidade e não está conseguindo, liga para a gente pode lhe ajudar a fazer esse exame. Principalmente se for para o diagnóstico, porque o nosso não é de rastreio, é de acelerar o diagnóstico no diagnóstico precoce. Eu quero agradecer muito a vocês, acho super importante colocar essa fala na rádio, colocar essa fala no Instagram, no Facebook, para que mais pessoas possam ter acesso à informação e poderem usar o
carinho quando as pessoas usam assim, eu quero apoiar essa causa, apoia a causa, mas multiplica a informação, pergunta para sua mãe, pergunta para sua irmã, pergunta para sua esposa, se ela está fazendo todos os exames. Isso é muito importante, sentir confiança de quem está na rede de apoio, quem é família, estar ao lado e com elas, como eu falo muito, é com elas e por elas que a gente vai fazer com que mais pessoas possam salvar suas vidas. Muito obrigado. Conte com a gente sempre para que a gente possa orientar com qualidade essas pessoas que estão passando pelo processo e que não sabem nem mesmo ter informações sobre ele. Japona, você quer deixar sua palavra final para a Clarissa? Não, agradecer ela pela participação, né? Muito agregadora e de compartilhando, né, ideias, trazendo informações. Prazer mesmo, grandão com esse eu aprendi aqui, estou aprendendo aqui, que nós morremos mais rápido quando a gente se preocupa com a doença sem se preocupar com a prevenção e viver se cuidando. Aí a gente morre em vida, porque a morte é quando ela chega realmente. Agora, quando a prevenção e cuidado, né, a ciência está aí, as ONGs para ajudar, a organização, o trabalho que a Clarissa faz. Excelente, olha, inclusive. não afasta da gente, não. A gente está aqui no interior, precisa muito de você. Muito mesmo. Que Deus abençoe você e seu trabalho. Né, com toda a sorte de bênção, porque é missão na Terra, o que a gente cuida das pessoas, a gente é cuidado por aquele lá de cima. Obrigada. Fica com Deus. Obrigado. Muito obrigada. Agradeço a todos que ficam com a gente, por favor. Olha, e nós estamos às ordens. A TV Aurora de Comunicação está às ordens. Luísa depois envia o vídeo, participa conosco outras vezes. Fica com Deus, Deus abençoe. Rosa para todos e um ano rosa também. Eu quero te seguir na sua rede aí, tá? Porque é muita utilidade pública, a gente lida com muitas mulheres, é muita utilidade pública, não é, João? Muito, com certeza. As pessoas podem trazer para cá um núcleo. Informação é sempre importante, sempre bem-vinda. Papai alguém para poder cuidar de vocês aí, isso é bacana, vamos sim. Olha, a Lúcia Campista, ela trabalha no Hospital Ferreira Machado. Quero agradecer a Lúcia. Olha, eu nem pedi, sabia, Japona? Só falei o tema. Olha como o povo da saúde é desperto. Eu não consegui saber aqui as questões do atendimento, foi no corre mesmo. E aí, que o doutor Rodrigo está sempre nos informando, dessa vez é porque ele deve estar no corre lá na secretaria, eu não sei, sempre está informando. Lúcia mandou aqui canais de atendimento. Ela mandou aqui, olha, eu mandei um negócio fechado aqui, mas isso foi outra coisa. Ela mandou aqui, marcação de mamografia preventivo no SESC, lá na Alberto Torres, pelo SUS. É só levar cartão do SUS que marca na hora. Ou então carteira de identidade. Não precisa de encaminhamento. Então, o SESC está com essa abertura. Quem mandou a informação aqui foi minha amiga Lúcia, lá do Ferreira Machado. Abração para a Lúcia e para todos que estão lá, né? João Paulo trabalha lá, no Ferreira Machado. Né? Tem aí encaminhamento para João Paulo aqui, perguntas. Tem mais perguntas, posso fazer? Pode, fica à vontade. Vai subindo aí. Nós hoje estamos sob produção. Deus ouviu as orações de Germano. Eu vou de Luísa ali. Não, mata sair de Luísa aí, que falou agora sobre o câncer nos homens, né? Mas você falou que é hereditário, né? Sim. Mas tem como, embora seja menos comum, quais são os sintomas que os homens devem ficar atentos e, né, como sobre essa situação aí? Fala pra gente. Então, os sintomas no câncer no homem são basicamente os mesmos encontrados também na mulher, tá? Então, eu já respondo, né, duas questões ao mesmo tempo. Essa identificação, tá? Então, a gente precisa ficar atento. Primeiro, a presença de nódulos, que é um dos principais sinais de alerta aí que a gente vai ter ao realizar
o toque, né? Depois a gente pode até falar sobre esse autotoque, esse autoexame das mamas, tá? Tem figura aí, Gesiel, para depois mandar pra gente. A gente vai fazer aqui, vou fazer ao vivo com vocês, todo mundo vai fazer comigo, tá? Legal. E além dos nódulos, a gente tem que observar alterações de coloração da mama, alteração do bico do peito, se ele tá invertido, né? Se não tá invertido. A gente consegue observar alterações de, como por exemplo, afundamentos na mama, tá? E também saída de líquido, corrimento de alguma secreção, geralmente com uma coloração mais escura e não a expressão, ou seja, quando você aperta. São questões que a gente tem que ficar atento, tá? Vai aí que tem uma companheira daqui a pouco. Ô, menino, vai um cadinho. Tem lá em cima, lá tem uma que ela marca meu nome e o de Roseni. Quero matar aquela logo. Não, meu filho. Aqui, ó. Isso. Equipe 1000, viu, João Paulo? Ele é bom. Equipe 1000. Todo mundo engajado. Todo mundo. Vamos lá. Dá Roseni. compartilhadinho. Roseni, como enfermeira aposentada, olhando para a sua trajetória, como você enxerga a evolução do cuidado com mulheres diagnosticadas com câncer de mama ao longo dos anos? Mais ou menos você quase falou, você deu a experiência em 2010, né? 2010. Mas essa pergunta aí, ela elabora mais toda a sua vivência. Eu vou falar como instituição, já que eu aposentei no serviço público, né? Ainda chega as cobrancinhas feias lá do Coreia em casa. E até já disse, parabenizar a Rejane e a Liga Bérica. A Liga Bérica tomou posse lá no estado e a Rejane lá no federal. Então, ainda nem tudo está perdido. Eu estou falando em situação de enfermagem. Sim. Eu vou falar enquanto instituição que eu presido. Eu vejo que no trabalho formal, onde deveria ter equipes de... Eu estou falando no todo, só não na área de saúde especificamente, onde deveriam ter ali aqueles polos de assistência à saúde, deveriam ser em massa a campanha para prevenção de câncer. Porque o elo produtor, que é o nicho patronal, ele também perde. Ele perde o seu trabalhador, ele tem deficiência ali com o trabalhador doente. Então, todos os segmentos, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, hospitais, todos os lugares tem mulheres e homens. Como o João Paulo falou aqui, tem que haver um alto índice também de câncer de próstata. Né? A prevenção à doença é todos os dias. E o prevenir é o melhor remédio que há. Então, eu acho, Japona, Luísa, que não evoluiu muito, não. Porque as informações, elas ainda, e as atitudes, elas ainda são... Você vê, aqui... O SESC, o SESC, né? Nós fomos lá, buscamos cá, o SESC. As pessoas ainda se omitem na informação. Nós estamos aqui de parabéns, a TV Aurora de parabéns, preocupada com a saúde do outro. Ali ela me marca, a senhora pode ler para mim, que eu vou interpretar melhor? Diego Japona, como você enxerga o papel dos homens na conscientização sobre o câncer de mama e de que forma ele pode apoiar as mulheres? Eles podem apoiar as mulheres, seja na prevenção ou no diagnóstico ou no tratamento. Imagina, você já teve uma conhecida sua, né? Sim. Doente. Então, mas também ela está falando lá sobre a questão, né? Do papel do homem mesmo na conscientização. Então, você hoje está aqui fazendo... Então, hoje mais do que nunca eu estou agregando conhecimento, né, na área para poder levar à frente. Né? Agora, eu acho que a maior participação e alta ajuda é na parte da depressão. Descobriu a doença. A pessoa começa a ficar depressiva. Eu acho que ali... Porque eu não sou enfermeiro. Né? Eu não tenho... Mas o caminho é esse. Sim, mas essa parte de você dar atenção... Rede de apoio. Eu acho que hoje estou capacitado para isso. Como não só faço na questão do mama, que é o nosso momento hoje, né? Outubro Rosa. Sim. Mas diversas outras situações. Tem muita gente próxima que descobre HIV, fim do mundo. Calma. Exatamente. Então, eu acho que essa parte do psicológico, de você se colocar como ombro amigo,
né? A questão da Você sabe religião qual que é uma né? pergunta que fizeram ali, que não sei se você vai ler ainda, mas que cai na sua resposta, essa participação. Mas uma das perguntas que foram feitas ali... Vamos achar, menino. Tá aí por perto, acho que bem ali, ó. Subindo. Com relação às dificuldades que a mulher encontra nesse tratamento. E aí você sabe qual que é uma das maiores dificuldades depois do diagnóstico? Por exemplo, existe a intervenção cirúrgica. Existe a mastectomia, que é a retirada da mama, que pode ser total ou parcial. Quando é parcial, a gente tem um outro nome, que é a quadrindectomia, né? E aí o que acontece? A mama, historicamente, socialmente falando, ela está muito ligada com o perfil de construção da mulher. Então, a mama acaba sendo um marco do que tange esse perfil feminino, né? E aí o que acontece? Quando ela precisa retirar a mama, certo? E aí o que acontece? Ela literalmente uma parte do corpo dela se esvai, né? E e isso vai interferir, inclusive, nas relações. Na relação sexual, na relação no trabalho, nas relações do dia a dia com o parceiro. Então, o parceiro, né? O pai, o marido, né, o irmão, ele vai contribuir nessa forma. Tentar fazer com que a mulher ela não se subexista diante dessa questão. Entendeu? Que é muito importante essa reflexão, inclusive. Entendi. Tem mais lá pra cima, menino? Tem uma... Vai entrar a companheira agora ao vivo conosco também, né? A Renata. Tá online já ela? Ela vai ligar, né? Então tem lá os desafios. Tá, esqueci que o microfone tá aqui. Eu tô ligada aqui, esperando uma foto de Josiel aqui, quero postar pro pessoal lá no Ferreira. Tô aqui no trabalho aqui. Posso dar mais um adendo com ele aqui? Pois não, pai, vai ligando. São apenas 6 e 8 ainda. Posso falar besteira aqui agora, mas fica à vontade. Nas aqui não tem esquinas. isso, não. E o contexto... Aí o Luiz botou a mão na testa. Calma, você não conhece. E o contexto do tal do benigno, maligno, onde que entra isso? Porque voltando ao assunto, essa companheira que eu perdi, que era a Dona Noga, mãe de Cássia, mãe de Vantos, amigos próximos lá, teve essa falácia também na época. É maligno, não sei o quê. E a gente fica sem saber. Eu sempre acho que o câncer nunca é benigno, é sempre maligno. Eu queria ouvir dele o que é um pro outro. Tá. Assim, traduzindo ao pé da letra, né, de uma forma mais fácil de entender, a gente tem o benigno, que vem, didaticamente vem de bem, né? Benigno. Então, o benigno seria um tipo de tumor, um tipo de crescimento celular, um câncer não tão agressivo. Talvez um câncer com uma alta taxa de cura, né? Um tumor com uma facilidade de ser retirado cirurgicamente, de ser reduzido por meio de quimioterapia ou radioterapia. Isso seria um tumor benigno. Ou seja, não traz ali um risco iminente de morte para aquele paciente, por exemplo, riscos de agravos para a sua saúde, comorbidades e afim. Já o maligno, que viria de mal, então, seria um contexto um pouco mais complexo. Aí eu estou falando de um crescimento, de um tumor, de um tecido mais agressivo, que está mais ali arraigado mesmo é a palavra, mais enraizado com os tecidos, né? A gente tem o câncer in situ, que é quando o primário ali em um lugar específico, e quando ele começa a se espalhar para tecidos ao redor, a gente pode classificar ele como invasivo, e quando ele passa dali para um outro órgão distante do local do tumor primário, a gente já tem uma classificação de metástase. Então, aí seriam as classificações de um tumor maligno. Então, tem mais dificuldade, talvez. O tratamento talvez seja um pouco mais pesado, esse metástase que falou aí, quando as pessoas falam assim, o câncer fulano se espalhou. Que é desagradável também ouvir isso. A gente ouve, né? A metástase é um perfil do câncer do tumor maligno, por exemplo. A gente não tem conhecimentos, né, tão presentes acerca de câncer benigno com característica de metástase, que é essa espalhar, né? Mas também tem que ficar de olho. Deu para entender? Luísa, você vai apresentar a Renata aí? Tem a foto dela aí nos fundos? Depois eu queria ver a foto que vocês fizeram aqui do estúdio e enviar para mim. Já tá no ar a fotinha da companheira que vai entrar. Isso, bonita ela, né? Então, Luísa apresenta ela e depois eu quero também o índice. O índice do exame do número de mulheres acometidas agora e antes, se vocês estiverem aí no Google.
Aí, ó, Isabel tá aí. A Isabel, nós temos testemunho, né? Testificação de pessoas próximas a nós que têm passado pela questão do câncer de mama, né? E têm vencido, graças a Deus. São pessoas bem próximazinhas a nós que têm vencido. A Isabel lá de Campo Grande, Rio de Janeiro. Vamos... A Renata, Luísa, vai apresentar a Renata para nós? Agora a gente vai receber a Renata. Ela é digital influencer vitoriosa na luta contra o câncer de mama. Ela tem compartilhado a sua jornada nas redes sociais, inspirando mulheres e mulheres com a sua força e determinação. A experiência dela vai além da superação pessoal. Ela usa sua voz para conscientizar sobre a importância do cuidado com a saúde e o apoio mútuo. Hoje a Renata vai nos contar um pouco mais sobre sua história e como essa batalha transformou a vida dela. Seja muito bem-vinda, Renata. Fica à vontade. Olá, tudo bem? Boa tarde, Renata. Seja bem-vinda. Renata, você está falando de qual estado? Eu sou de São Paulo, capital. Muito legal, né? Vai ter muito a compartilhar conosco aqui. E como eu falei com você, tem amigas acompanhando aqui, que nós temos amigas bem próximas que estão passando pelo processo, né? Estou aqui com o Diego Japona, colega de bancada, com o professor João Paulo. Boa tarde. Eu estava aí ansiosa, aguardando aí sua participação, pedindo desculpa, porque a gente gostaria que fosse de Skype, você ficaria bem pertinho. Tudo mas bem. a gente tá com problema, até que você sabe que essas coisas acontecem. Renata, quero entrar logo assim, você já entrando na conversa, né, se apresentando, mas também falando sobre as pessoas sentirem o preconceito das outras, o tabu das outras quando estão doentes. Como que as pessoas se sentem? Bom, eu me chamo Renata e eu tenho 30 anos e eu fui diagnosticada com câncer de mama esse ano, né, com 30. E, na verdade, eu trabalho com as redes sociais, então, para quem quiser me seguir, me acompanhar, é As Dicas da Renata. Por lá eu compartilho muito sobre beleza. E eu acabei recebendo esse diagnóstico e quis expor isso na internet como uma forma de acalento mesmo. E também porque eu acabei olhando o conteúdo de outras mulheres que estavam passando por isso, me identifiquei muito. Então eu sentia que não era só comigo, então foi muito importante procurar informação sobre o que haveria de acontecer comigo, porque eu sou uma pessoa que gosta de uma certa previsibilidade do que vai acontecer comigo, e aí, ao ver que outras mulheres também estavam passando por isso, eu não estava sozinha nesse desafio, eu senti que existia esperança, existia o dia de amanhã, e assim como elas, eu também quis começar a compartilhar as minhas situações, os meus problemas com o câncer. E aí, falando sobre esse tabu, realmente ele existe. Inclusive, desde o comecinho, assim, na verdade, no comecinho do meu diagnóstico, eu tive muito receio de expor isso na internet por conta desse tabu, por conta de ser algo muito pessoal, algo muito sério, não é qualquer doença, é uma doença grave. E além disso, eu não tinha muita informação, eu mesma nunca tinha tido contato tão próximo de alguém com câncer. Eu também tinha na minha mente que câncer era sinônimo de morte, eu tinha na minha mente que câncer era sinônimo de uma pessoa careca, de uma pessoa debilitada na cama. Eu tinha essa visão de uma pessoa doente. Mas aí eu fui essa pessoa. E aí, quando é com você começa a ficar imerso na situação. Foi com quantos anos, Renata? E assim, quando você recebe o diagnóstico, você não tem muita escolha, você não tem tempo para pensar. É como vocês falaram, é uma doença que não tem tempo. Você tem que ir fazer as coisas que o médico quer que você faça. E aí, ali é muito uma tempestade terrível, assim, é um furacão que você se entrega. E quando você vê, você já está passando pelas piores situações,
como a perda de uma mama, que foi o que aconteceu comigo, eu tive que fazer a mastectomia. Enfim, e aí eu senti que todo esse furacão, toda essa tormenta, ela não é como a gente é muito ensinado a vida toda e visto em filmes e em novela, de que realmente aquela pessoa que tem câncer, ela morre no final da história. Não. Existe cura e eu sou uma prova viva de que diagnóstico precoce salva vidas. Porque eu tive o meu diagnóstico feito precocemente. Devido a esse diagnóstico precoce, eu não passei por um tratamento que envolvesse quimioterapia, por exemplo. Eu não tive um tratamento que envolvesse radioterapia. E eu entendo que a quimioterapia é a pior parte de um tratamento de câncer. Eu realizei a mastectomia, eu perdi a minha mama aos 30 anos. A mama realmente, como o João Paulo falou, é algo da sociedade que a gente entende que traz a feminilidade da mulher. E isso pode trazer muito abalo à autoestima da mulher. E não é fácil. Mas, graças a Deus, hoje em dia a gente tem uma medicina tão avançada que existe a reconstrução mamária. Então, houve essa reconstrução, eu reconstruí com uma prótese de silicone, mas também se a mulher não consegue reconstruir na mesma hora, existe um expansor, e ali depois de uns 3 meses, mais ou menos, ela pode se submeter à reconstrução com a prótese, então existe solução. Isso. E o que eu quero passar mesmo nessa minha fala é realmente esse estereótipo que a gente vê da pessoa com câncer e que é o tabu, que realmente não falam essa palavra câncer. Mas eu já ouvi muita gente falar que falar sobre câncer é falar sobre vida. Porque se a gente está aqui falando sobre prevenção, a gente está falando de vida. Então, assim, um diagnóstico precoce, o autoexame, fazer os seus exames constantemente, não deixar para lá quando você encontrar algo estranho no seu corpo. Vai a fundo, investiga mesmo, porque eu sou uma prova. Vocês podem usar a minha vida como exemplo, né? As mulheres que estão me ouvindo podem usar a minha vida como exemplo de que um diagnóstico precoce, ele salva vidas, salvou a minha, e eu espero que outras mulheres também entendam isso e não tenham mais medo e tabu desse assunto chamado câncer. Tem quantos anos que você foi diagnosticada com câncer de mama? E você estava com quantos anos? Com 30 mesmo. Foi esse ano, em abril. E aí, então, eu tenho feito tratamento. Renata. Oi. Mas o seu diagnóstico você falou que foi precoce. Mas e como que foi? Você fez o autoexame? Você sentiu alguma coisa? Como é que foi? Como é que você chegou no diagnóstico? Sim, interessante falar sobre isso, porque muitas pessoas não entendem o que significa um diagnóstico precoce. Uhum. Na verdade, eu entendo como um diagnóstico precoce a mulher que se cuida todo ano, que todo ano faz os exames preventivos ginecológicos. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Em janeiro, fevereiro... Pode falar? Continuar? Pode continuar. Em janeiro, fevereiro, eu senti uma alteração na minha menstruação. Ela estava descendo por 1 mês, sem parar. Eu achei isso muito estranho. Fui na ginecologista fazer a bateria de exames da mulher, que tem que ser anual. Eu fui e ela pediu um ultrassom de mama, né? Além de todo o Papa Nicolau, enfim, toda coisa mais ginecológica. E aí, nesse ultrassom de mama, foi identificado 2 nódulos suspeitos. E aí, por que eu digo para as mulheres irem a fundo quando elas encontram algo diferente no corpo? Porque, chegando na consulta com a ginecologista, ela vendo o meu laudo de ultrassom de mamas, eu não sei se vocês entendem as classificações, mas tinha dado BIHATS 3. Isso. E quando é BIHATS 3... Que é mediano. E quando dá BIHATS 3, você só tem que ficar vendo a cada 6 meses, por aí. Você fez a mamografia, né? E foi exatamente isso que ela me falou. Não, faz uma mamografia só daqui 6 meses, tá tudo bem. Só que, pra mim, eu sou uma pessoa, assim, muito reativa, né? Então, eu falei assim, não deve estar tudo bem. Porque a médica ficou muito tempo ali no ultrassom.
na minha mama esquerda, e eu achei aquilo muito estranho. Então, meu sexto sentido falou: Renata, marca uma mamografia, marca uma mastologista e vai a fundo. E a gente sabe que a mamografia, ela é universalmente indicada a mulheres de 40 anos para mais. Isso. Quem tem 30 é só com uma guia de acompanhamento, então foi isso que aconteceu. Por conta própria, eu tinha a guia e eu marquei a mamografia. Na mamografia, infelizmente, já havia indicado o BIRAT 5, e a escala é de 0 a 6. Isso. E aí eu fui para a mastologista, ela falou que era preocupante, eu fiz a biópsia e tive o resultado de carcinoma in situ. Acometeu toda a minha mama esquerda, eu realizei a mastectomia e depois da mastectomia, essa peça vai para uma biópsia. Isso. A biópsia, depois de 10 dias, indicou que, infelizmente, ele não era só in situ, ele era invasivo. Então, infelizmente, ele tinha 1,5 centímetros de invasivo. Eu corri contra o tempo, tive que congelar óvulos, né, por conta do tratamento, porque eu quero engravidar no futuro. Então, assim, a gente pensa que tratar o câncer é só ali no hospital de câncer. Não, envolve muitos outros profissionais. Envolveu congelamento de óvulos, envolveu ir ao dentista, porque eu preciso de uma injeção para os meus ossos devido ao meu tratamento. E aí existe a possibilidade de dar uma necrose maxilar, problemas com implante. Então, assim, não é só no hospital. É uma equipe muito multidisciplinar para você continuar o seu tratamento em busca da sua cura. Então, eu sempre passo esse recado, sabe? Acho algo estranho. Não se aquete, não ache que a médica, ela deu o ponto final ali. Porque se eu tivesse esperado 6 meses, aquele invasivo, ele tinha tomado outras partes do meu corpo, com certeza. Porque ele já tinha 1,5 e quando dá 2 centímetros de invasivo, aí é necessário uma quimioterapia de urgência, dá metástase, então acomete os linfonodos, então é muito complicado. Então vá a fundo, vai até o final do diagnóstico para você ter certeza do que está acontecendo com você. Você fazia exames semestralmente? Como é que era? Porque geralmente a gente nunca pensa que uma coisa dessa, um diagnóstico desse pode vir. E eu gostaria de saber também do seu emocional nesse tempo, né? Porque ela vem muito com aquela pessoa que passou por isso. Sim, sim. Na verdade, eu tinha um acompanhamento ginecológico de alguns anos. E aí, sobre o emocional, foi muito difícil. É como o João Paulo falou, eu sempre falo isso, é como se fosse um luto. Você passa pelas fases do luto, com certeza. Eu me senti assim, no primeiro mês, no segundo e no terceiro, eu só chorava. Eu realmente perdi, assim, completamente a vontade de fazer as coisas que eu gostava. Eu só chorava, só orava a Deus. Minha mãe ia muito na igreja para fazer orações por mim, meu pai, minha mãe, meu marido. Então, eu, graças a Deus, tive uma rede de apoio incrível para me ajudar emocionalmente. Eu entendo que muitas mulheres, infelizmente, são abandonadas pelos seus parceiros e pela sua família quando recebem o diagnóstico. Isso é terrível. Então, o emocional é, assim, algo que precisa estar alinhado. Então, eu procurei, eu já fazia antes terapia, mas eu fiz um intensivão ali de terapia. Precisei buscar mais métodos de remédios de psiquiatra, porque assim, a ansiedade, ela corrói muito a gente nessa época. E assim, tem mulheres que lidam de diversas formas. A minha forma foi lidar de uma maneira um pouco mais reativa, no sentido de muita ansiedade, muito medo, muita angústia. E não houve leveza em nenhum momento. Então, eu pude entender que existia, sim, uma cura, existia, sim, um caminho de esperança, mas aquele processo ele é muito doloroso, ele dói muito, ele te confronta demais. Assim, realmente vir a sua vida de ponta cabeça, vai fazer parte da sua história para sempre, você nunca mais vai ver uma dor de cabeça ou um exame de sangue como antes, entende? Sempre vai estar com aquela pulguinha atrás da orelha de será que tá tudo bem comigo mesmo?
Enfim, aí o emocional fica abaladíssimo, mas com profissionais e rede de apoio eu consegui me reerguer. Renata. Oi. Diego Japona, Boa tarde, minha querida. Ao compartilhar a sua história, né, a sua história de vida na rede de apoio que você criou entre suas seguidoras, como foi perceber que a sua experiência pessoal estava ajudando tantas mulheres? Bom, na verdade, como eu falei para vocês, né, eu, quando recebi o diagnóstico, eu procurei esse assunto nas redes sociais para que eu pudesse ver como que ia ser mais ou menos o tratamento, né? Então, na verdade, e ali nesse meio tempo, eu encontrei mulheres passando pela mesma situação e como aquilo me acalentava, me trazia um sentimento de conforto, porque eu não estava me sentindo mais sozinha passando por aquilo, eu resolvi também expor. Na verdade, não foi algo muito fácil de expor nas redes sociais, só que como eu já trabalhava com isso há alguns anos, eu simplesmente sumir ali do nada e não fazia nenhum sentido. E além disso, né, eu trabalho com beleza, então, assim, as possibilidades de eu ficar sem cabelo, de eu ficar sem sobrancelha, sem cílios, eu não ia conseguir esconder isso para as pessoas que me seguem. E aí, enfim, eu resolvi compartilhar. E, nossa, deu tão certo, assim, no sentido... Eu me sinto tão bem falando sobre isso para as pessoas e sendo uma fonte de inspiração, de força, porque muitas mulheres me procuram que estão passando pela mesma situação e a gente compartilha as informações, a gente compartilha a mesma dor e é bom porque elas falam que não se sentem sozinhas também e é assim que eu me sentia no começo quando eu acompanhava outras meninas. Então foi esse mais ou menos o sentido que eu encontrei nessa criação de conteúdo, mostrando ali desde a fase do início do meu diagnóstico até hoje na hormonioterapia, quais que são os meus efeitos colaterais, o tamanho da agulha da injeção que eu levo a cada 3 meses. Então, assim, todas as dificuldades e nunca romantizando essa doença, nunca romantizando esse tratamento, porque ele não é romântico, né? Dizem o outubro não é rosa. Na verdade, a doença não é rosa, não é um mar de flores. O que a gente tem que falar é que se outras mulheres, elas se identificam com o meu conteúdo e se puder estar ajudando elas de alguma forma, isso para mim assim já me satisfaz bastante, né? De maneira orgânica, de maneira voluntária. Acredito que isso faz parte agora de um propósito de vida e para mim faz muito sentido compartilhar tudo que eu vivo dessa doença nas redes sociais. Respondido. Mandar um abraço, Roseni, para Yuri, lá do Parque Lebré, da Chatuba, mais conhecido como Malvadão, que tá online conosco aí pelo Facebook. Um abraço pra Yuri, acompanha muito a senhora, te mandou um beijo, tá? Abraço, Yuri. E Renata, eu gosto muito desses depoimentos pessoal. Né? Eu queria até falar uma questão importante. Ô, Renata, tá me ouvindo? Renata? Pode falar. Sim, Sim. Sabe por quê? Você tem 30 anos, né? Achei e aí, interessante trazer essa jovem, né? Sim, sabe por quê? Porque existe um contexto, as pessoas observam, muitas pessoas acabam fazendo uma ligação da doença oncológica, do câncer, com o fator idade. E quando você vai ver lá as literaturas, né, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Mastologia, afim, realmente existe um quesito idade que é como um fator de risco, certo? Entre outros fatores de risco também. Mas a gente observa hoje em dia, atualmente, um número alarmante de pessoas jovens desenvolvendo câncer de mama, né? Então, você trazer esse relato é muito importante, porque a gente abre um precedente para alertar as pessoas jovens. Eu tenho relatos de conhecidos que atende hoje pessoas com 28 anos com câncer de mama, com 27 anos com câncer de mama. Então, fica esse alerta. Eu não vou esperar completar 40 anos. Eu não vou esperar completar 50... Porque existem 2 protocolos, né? Você citou o protocolo da Sociedade Brasileira de Mastologia, que orienta a fazer anualmente uma mamografia a partir dos 40 anos. Mas existe um protocolo do Ministério da Saúde que ele avança um pouquinho mais. Ele diz que ele recomenda a realização da mamografia
a cada 2 anos para mulheres acima de 50 anos, de 50 Sim. anos para cima, né? E mulheres com menos de 40 anos, ela só vai entrar nesse know-how de fazer uma mamografia ou outro exame diagnóstico se ela tiver alguma alteração, uma predisposição genética, Isso mesmo. indicação médica, né? Algum fator de risco ali explícito que com menos de 40 anos ela precisa ser exposta a uma mamografia, por exemplo. Mas fica o alerta aí para pessoas mais jovens também buscar. Coisa que antigamente não acontecia muito, né? Os mais jovens. Olha, tem ali a Juliana Renner. Juliana Renner. A Renata é minha nora. Linda, guerreira, forte. Um abraço pra vocês. Obrigado, Renata, Juliana. É verdade, Beijo. num contexto, né? Num contexto assim, quando a gente já tá lá, né, chegando pra terceira idade e tal, tem essa expectativa. Mas aí uma jovem, né? Vai. Jovem, sim. Aí ela recebe ali, fora das expectativas dela, devia ser um exame regular, né? E aí como que ela, esse sentimento dela, né? Como que eu ainda continuo batendo nisso, né? A notícia e a força, né? A força. Porque quando a gente se depara, eu creio que eu vejo que a Renata é uma pessoa bem atualizada. Você já tinha uma vida de influencer, Renata? Já tinha, sim. Então, já tinha. Aí eu vejo, eu olho também, eu sou uma pessoa que olho muito a comunidade, vamos falar assim, né? As pessoas que estão lá fora da informação, lá fora do médico, que muitas vezes o médico não tem nem um diálogo, né? Eu trabalhei no sistema único e a gente sabe que não é a lei que é ruim. Ruim são algumas pessoas que trabalham no atendimento de outras. Pessoas que não deveriam estar cuidando de pessoas. E eu falo isso em todas as áreas, né? Mas principalmente na área ali da assistência, porque é como se desse uma pancada na cabeça de uma pessoa e deixasse cair no cimento. Porque normalmente na saúde a pessoa já está sensibilizada, ela já está fragilizada, né? Diante de um contexto aí de um adoecimento, né? E aí você ser atendido por uma pessoa que não está ali no seu melhor dia, vamos dizer assim, isso acaba pesando, né, no tratamento, na reabilitação dessa pessoa. Pesa. E você teve, eu creio, pelo que você está falando, você teve esses braços. Eu vi ali a sua sogra, né, falando, né? Juliana. Você teve esses braços. Mas quando, João Paulo, a notícia nem chega direito naquela pessoa, né? Que as pessoas estão ali esperando séculos numa fila para ser cuidado. Sim, sim. Aí, Renata falou, você também falou na sua fala, que o tempo é fundamental. Sim. Né? O fundamental dali das ações de assistência. Agora eu vou te perguntar. Você aqui, vou perguntar a Renata. Nesse tempo agora, nesse nosso contexto de tempo, as ações são efetivas para o doente, para o paciente de tratamento de câncer não ser morto pela lentidão do processo? Quer falar, Renata, como o seu ponto de vista enquanto paciente? Sim, pode ser. Sim, com certeza, né? Como eu falei, se eu tivesse esperado 6 meses, como a primeira ginecologista falou, para eu fazer a mamografia, realmente eu teria um outro cenário de tratamento, né? Às vezes nem estaria aqui. Então, quando a gente fala de câncer, a gente tem que falar sobre a corrida contra o tempo, sim. Não importa se foi o tipo de câncer, não sei, as pessoas falam que o tipo de câncer, por exemplo, de tireoide é um pouco mais fácil de tratar. Não importa se é o câncer no dedinho mindinho de você. Câncer você precisa correr contra o tempo, assim. Não tem outra alternativa, você não tem escolha, você simplesmente só segue o barco, faz o que os médicos falam, corra, porque realmente salva a vida. Isso aí. E no meu ponto de vista, a gente tem uma questão que precisa ser ressaltada, é que isso vai variar de lugar para lugar,
vai variar de estado para estado, né? De um país para o outro, por exemplo. Mas o que precisa melhorar, no meu ponto de vista, é facilitar esse acesso à saúde, né? E as políticas públicas de saúde precisam estar mais próximas das pessoas. Como você mesmo comentou, você fez uma campanha em 2015 e não aconteceu outra parecida com essa. Não. Então, é de extrema importância a participação social Nós no contexto da fizemos, prevenção. juntamos o pessoal de enfermagem. E os números, o saldo foi muito positivo, Foi né? positivos. Mas aí que tá, por que não repetiu? O que faltou? Porque quando a gente é institucional, a gente enfrenta muita batalha, né? Quando a gente mora numa vila assim, num derredor pequeno, é muita batalha. Sim. Eu digo a você o que nós tivemos. Nós tivemos, na época, um secretário que abriu portas. Nós tivemos um bom grupo ao redor que se uniu. A gente teve o Cláudio na época, que Cláudio agora mal atende meu telefone, que ele agora é chefão lá. Mas na época ele trabalhava aqui comigo, fazia os ofícios, né? E aí ele fez os ofícios, encaminhou lá na secretaria, ele era muito bom nisso. Então tinha uma equipe ali que, né, se juntou para poder efetivar. Mas eu queria deixar algo para vocês aqui, e Renata, para Renata também, para gente, algo que está na minha mente desde o final de semana. Eu estou aí estudando muito leis, então, quando a gente fala da questão de lei, vem falando muito da dignidade humana. Não vamos esquecer dessa palavra, dignidade humana. Então, foi o Dia das Crianças agora, eu estava lá no ECA lá e tal, professor e civil, vem dignidade humana. A dignidade humana é o foco. Hoje, até as considerações das ODS, não sei o quê, 2030, tudo, das agendas, o foco é o quê? A dignidade humana. A gente não pode falar do câncer, sabe, Renata? A gente não pode falar sem uma pessoa que está acometida, que recebe uma notícia, como você recebeu e muitos outros, milhares e milhares recebem, dentro de uma lei linda que nós temos dentro do SUS. Aí eu lembro da Shirley, nós fizemos um congresso sobre acolhimento, e sem esse olhar, a dignidade humana, né? Sim. Que é o foco. Né? O cuidado, o outro, a igualdade, a questão igualitária. Aí não vem me dizendo que depende de lei. Depende de cada um de nós. De executá-las, né? De olhar o outro. Né? A Renata saiu... Eu estou dando um exemplo, né? Porque a Renata está aqui se colocando na brecha. A Renata, ela teve uma péssima notícia. A Renata entrou na fila, né, da mastectomia. Fez a mastectomia, não fez, Renata? É mastectomia. Sim. Ela fez. Então, olha o psicológico de Renata. Como estava a Renata? Né? Como que estava? Como a Renata é o outro. É a dignidade do outro. Do cuidar, do saber, do pensar o outro. Nós, seres humanos, só vamos evoluir quando nós olharmos o outro na dor. Sim, com mais empatia, né? Com empatia. Você acha que no todo você teve isso, Renata? Sim, eu tive esse olhar de empatia. Eu me encontro talvez num lugar mais de privilégio, porque eu entendo que muitas mulheres, elas infelizmente esperam 6 meses, 1 ano por uma biópsia e aí não tem mais tempo. Realmente, como vocês falaram, médicos que nem olham nos olhos, que nem acolhem uma mulher que recebe esse diagnóstico, e eu recebi o olhar acolhedor dos meus médicos, do hospital em que eu cuido, em que eu faço tratamento. Eu recebi esse olhar de amor e de entrega ao meu caso, da minha família. Assim, eu não posso reclamar de jeito nenhum nesse sentido. É algo que realmente faz muita diferença, como você falou, Rose. E é necessário que exista empatia, porque a dor do outro, ainda mais nesse sentido de uma doença tão grave, ela precisa ser a nossa dor também. Às vezes pode... A gente não sabe o dia de amanhã, pode ser alguém da sua família, pode ser você mesmo, então Exatamente. é preciso olhar um pouco mais nesse sentido.
Então, aconteceu rapidinho, vou passar para Japão para vocês. Eu estava na Beneficência um dia com Laura. Laura é uma amiga lá de São Martim. Fomos ver um médico para o pai. O pai dela estava 6 meses cuidando de um câncer de próstata e não conseguia. Ela estava tentando, 6 meses não conseguia. E aí nós fomos, um médico marcou com ela na Beneficência. Aconteceu que eu estive na casa dela um dia antes. Eu resolvi, falei, vou lá com você. Eu tenho uns amigos que trabalham lá, se eles puderem. Graças a Deus eu encontrei uma grande amiga lá, que ela falou, Laura, não é nem mais com você, não é mais com Rosenia, comigo aqui, vou acompanhar seu pai. Laura eu lembro, Laura chorou ali. Porque ela estava 6 meses tentando, né? E não conseguia. A Rosana, quero agradecer ela. Mas o curioso foi o quê? Eu cheguei antes com Laura e a gente observou. E eu vi a hora que uma pessoa abraçou a outra chorando. Tinha acabado de receber, eu acho, a notícia. Uhum. E nós observamos muito aquela pessoa. E aí nós ficamos naquela conversa. Será que ela recebeu a notícia? Aí, será que ela é filha? Será que não sei o quê? Ficou eu e Laura naquela... Eu falei, Laura, como essas pessoas precisam de apoio, né? A gente ficou ali na fila observando. Resultado, Japona. Outro dia, a Laura voltou lá com o pai, não precisou mais de mim. A moça, ela, né, até faleceu. Ela é uma... Mas ali você olhava, ela estava bem, né? Aparentemente, estava naquela fase de receber... Ela era esposa de um primo meu. Então, você nunca sabe quem é a pessoa lá da ponta. Depois eu vi meus primos na família comentando, né? E a gente viu. Então, às vezes tem esse abraço da família. Quem é que te deu o abraço? Quem te deu o primeiro abraço? Na verdade, foi o meu marido, né? Ele chama João Paulo também. Olha, que coincidência. Ele ficou comigo desde o iniciozinho até o final, assim. E em todas as consultas, no diagnóstico, deixou de trabalhar para estar comigo. Então, assim, foi ele que me deu o primeiro abraço. Tá comigo lado a lado nas consultas. E a minha mãe e meu pai em oração, assim, entrega na igreja. Eu também não posso deixar de destacar que eles são também um alicerce nesse sentido. Toda a minha família é muito especial do que eu recebi, assim. Eu realmente encontrei o amor deles nesse momento e foi muito importante. Isso é importante, isso é bom. Eu queria dar uma com o João Paulo aqui. João Paulo, Outubro Rosa, o que esperar? Qual o positivo? Qual é a visão desse Outubro Rosa? Você tem noção de o que almeja? Qual é o saldo que vocês, né, toda a cúpula que está, né, na frente dessa situação espera? A ideia sempre, eu digo, é que a gente consiga alcançar o maior número possível de pessoas, né? Diagnósticos. Não necessariamente diagnosticadas, né? Porque a pessoa diagnosticada subentende que ela já está buscando ali o caminho para tratar. Fica meio que subentendido. Mas a ideia do Outubro Rosa é trabalhar a prevenção mesmo. Entendi. E a detecção. Porque, por exemplo, às vezes você está sentado no sofá da sua casa e do nada passa uma campanha. Outubro Rosa, Novembro Azul, mês que vem, sobre o câncer de próstata. E isso, talvez você está ali mexendo no seu telefone e você... Aí você começa a pensar, faz um tempo que eu não faço um exame. Aí você acabou de ver lá a propaganda, ou alguém te falou na rua, você viu ali numa rede social. Aí isso pode acender um alerta, te dar um start ali de você procurar um serviço de saúde e evitar... Ok, talvez não significa que você vai encontrar algum resultado positivo, mas vai descartar qualquer possibilidade de um problema. Então, a ideia da prevenção é essa. A gente tem Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo e todas as outras nuances aí nesse quesito de prevenção, certo? E a ideia é alcançar a maior quantidade de pessoas possível. É o que a gente espera. As pessoas também devem ter o seu calendáriozinho, né? De exames, não é isso? Pelo menos uma vez por ano, né? Fazer um check-out, um check-up, né? O que é mais recomendado? 6 meses, um ano?
o que Para é? qual exame? Para mama e útero. Então, para mamografia, existe, como eu citei mais cedo, existem 2 recomendações. Tem uma da Sociedade Brasileira de Mastologia, que orienta a realização da mamografia anualmente para mulheres a partir dos 40 anos. E existe uma recomendação do Ministério da Saúde que essa mamografia seja realizada a cada 2 anos para mulheres com mais de 50 anos. E aí, traçando aí uma correlação entre os dois, quando eu falo de mulheres com menos de 40 anos, existem outras opções de tratamento, de rastreio, de busca, tá? E geralmente essa mulher ela vai estar inserida em um contexto diferente, né? Não dentro de um parâmetro de recorte já de uma população de risco, né? De um grupo-chave, tá? Ah, muito legal. Agora, Japona, nossa aula prática. Renata, nossa aula prática. Renata vai participar. João pediu para você participar aí, que ele vai aqui fazer aqui Com certeza você sabe, né, Renata? Serve para homens e mulheres. Exatamente. Então, vou convidar todo mundo que está aí assistindo também pra gente fazer, tá? Vai dar um recorte que é muito importante pra gente fazer o toque, né? Derson, fica de pé aí, que daqui também eu vou ver você repetir aqui. Eu ontem assisti uma palestra, inclusive, aqui em Campos, né? E a palestrante, que foi maravilhosa, inclusive a Sayonara, enfermeira, né, do Corém, e ela começou a palestra pedindo uma dinâmica. E ela falou assim com os convidados: eu gostaria que ela deu um comando: se abracem, né? E nesse se abracem, qual foi a primeira resposta do público? Procurar alguém para abraçar. Ela repetiu o comando. Vocês não entenderam. Se abracem. Então, no se abrace, ela estava falando do você se tocar, do você se conhecer, do você enxergar a importância do autocuidado. A gente, enquanto enfermagem, a gente fala muito do cuidar do outro, de beira-leito, né, de diagnóstico, de prevenção, mas e com relação a nós mesmos? E aí tem a questão do autoexame. Então vamos lá, nossa prática aqui rápida, breve. Então a gente tem 2 mamas, todo mundo, então a gente vai fazer uma e depois a gente vai fazer outra, tá? Então você vai esticar uma mão, tá? A outra mão vai atrás da nuca, atrás da cabeça, e você vai estender o seu peito, vai abrir o seu peito, levar o seu ombro para trás. Com a sua mão que está na frente, você vai começar a tocar do centro do seu peito e vai rodear, fazendo uma palpação profunda, tá? E você vai abrindo esse círculo, palpando toda a mama, tá? E uma coisa importante, a gente também não pode esquecer de palpar axilas, porque as axilas estão intrinsecamente, diretamente ligadas com a presença dos linfonodos que podem estar aumentados diante de uma situação de câncer de mama, por exemplo. Então, fez isso uma vez, depois fez do outro lado, a mesma coisa, tá? Pra gente conseguir sentir ali a presença de um nódulo. Eu já e aí, para poder ver se uma orientação importante esse exame, para as mulheres, especificamente, para as pessoas que menstruam... Facinho, né? É muito fácil, né? Mas para as pessoas que menstruam, por exemplo, não deve ser realizado dentro do período menstrual. Principalmente no período ali fértil, né, do período menstrual, é recomendado que seja feito após a cessação do sangramento, tá? Após, alguns dias depois do período menstrual, de fato, ali. Porque durante esse processo, o corpo ele pode ter modificações, alterações. E isso pode ser confundido, tá bom? Não, é muito simples, realmente. Pela forma que você ensinou aí... Aprendeu? Eu sou muito sensível. Esse toque aqui me larga todo arrepiado. É bom fazer sozinho no meu lar mesmo, que aí eu me examino e vou além. Mas, brincadeira. Mas, em suma, ficou aí outra informação. Quem sabia disso, gente? Do nosso meio, nosso ciclo, né? Que aí você diagnostica uma coisa. Essa das axilas que você falou, legal trazer, eu até me fiquei assustado, porque às vezes... Mas é por causa de desodorante, por causa de... Não, é interno mesmo. Tipo qual é o nome da gente? Ai, meu Deus. É coisa de... Furúnculo.
Não, furúnculo é desagradável. Nódulos. Eu digo, uns inchadinhos. Sim, uns nódulos. Muito estranho, mas... A grande dúvida das pessoas... Vou fazer exame, né? Tem que procurar um médico, é verdade. A grande dúvida das pessoas é quando aparecem os nódulos. As pessoas... Aí, se você puder falar um pouquinho... Posso, claro. Então, assim, o que acontece é o seguinte, sentir um nódulo, qual que é o primeiro caminho? Você vai buscar um exame de rastreio, né? Porque você já passou pela fase das medidas preventivas, achou um nódulo, vai fazer um diagnóstico. O diagnóstico ele vai ser composto, então, por um exame de rastreio, que o padrão seria a mamografia, e depois a biópsia, porque a biópsia vai definir, de fato, o tipo de câncer, o perfil celular, né, daquele tumor, e após esse momento, o paciente vai ser ali indicado, né, no caso do câncer de mama, o mastologista, o oncologista, quais são os melhores tratamentos indicados para aquela pessoa ali, né? Como eu citei no começo da nossa mesa aqui, a gente tem as cirurgias, as quimioterapias, as radioterapias, né, como tratamento, e aí fica essa questão, os tabus envolvidos, a gente já falou um pouco sobre a mastectomia, no caso, mas a rádio e a químio também trazem muitos medos. O medo da queda capilar, né, de pelos de modo geral, a fragilidade da pele, os vômitos, os enjoos, né, que as pessoas passam por esse processo, mas vale ressaltar que é o famoso mal necessário. Eu preciso passar por esse processo para que a gente consiga tratar e curar aquela pessoa de fato. Falta 10 minutos, então a gente vai para as finais, né? Vou deixar as partes finais para a Renata, para o Japão, para você. Mas eu quero, assim, dedicar esse programa para 2 amigas, né? Além da Renata, claro, que está aqui, que é uma pessoa essencial aqui, você, né? Nós temos nossa amiga da UNOCAN, né, que participou conosco. Luísa estreando aí com o trio aí, na técnica aí. Nós temos um povo famoso aí dentro aí, né? Mas eu quero oferecer para Tereza. A Tereza é uma amiga que eu tenho. Ela não é daqui dessa cidade, mas é bem próxima. Está passando por essa experiência, Renata, né, da mama, e a gente sabe, dentro da comunidade que a gente vive, né, a nossa comunidade lá, religiosa, lá, não tem sido fácil, e é a minha melhor amiga, é uma das minhas melhores amigas mesmo. Que bom. A gente sai junto, a gente sai junto, vive junto, quer dizer, já passou por vários estágios, né, tem vivido aí bem, graças a Deus, porque a fé ela ajuda. Sim, muito, é muito né? importante. Sobrenatural. E a outra é uma amiga minha, Leila, ela dirigiu ônibus 28 anos no Rio de Janeiro. E tá, assim, no grande heroísmo, assim. Essa semana ela foi liberada das químios, né? Já é uma outra situação também. Então, as pessoas, ou elas confrontam e vivem, ou então elas desistem e começam a morrer antes do tratamento começar. Né? Eu acho que entre uma e outra é melhor se tratar e partir para a cura. Você já está curada, graças a Deus, Renata. Deixa para as considerações finais. Quer falar, Luísa? Fala aí, então. Então, como encerramento, eu só quero puxar um pouquinho o saco do João, parabenizar ele não apenas pelo trabalho dele exemplar como enfermeiro, mas também pela dedicação como professor. Porque a paixão dele pela enfermagem, pelo ensino, inspira tanto os alunos quanto também os pacientes. Ele desempenha um papel essencial na formação dos futuros profissionais da saúde, inspira muito a gente, compartilhando conhecimento e experiência na sua forma generosa, dedicada, né? Mostra a paixão que ele tem pela enfermagem. Ele faz a gente... Ele puxa também um pouquinho o saco da gente, né? A gente passou um perrenguezinho com ele, mas foi fundamental para mim. E para a Eterna 189, né? Vamos puxar um saquinho porque é a turma preferida dele. Quanto mais eu empurrar pro TI, Como que faz para se tornar aluno seu? Onde procura? Matricula onde? Qual escola?
Então, eu sou docente do... Pode falar o nome da empresa? Do IPE, né? Que é o Instituto Politécnico de Ensino, né? Fica ali na Formosa. Né? A Rosine conhece, inclusive, né? Uma das diretoras e tal. Conheço a Sheila. Isso. Não, conheço todos. Conheço a Cláudia, conheço a... Esse IP é onde? É ali perto do... Perto do batalhão da Polícia Militar. Ah, bem na na frente. Formosa, Entendi. Daqui pra lá, Sei, no sentido é não peguei a antes, visão. Tô lá, dando aula e tentando aí trazer a galera aí pra ser o melhor profissional possível. Isso é bom, né? Renata, eu quero agradecer sua presença conosco e quero você mais próxima de nós aqui, né? Porque essa interação foi muito boa mesmo para nós. Adorei te conhecer, Renata. Ah, gente, muito obrigada. Acessa a rede. Fala a sua rede aí, Renata. Fala a sua rede. A minha rede, sigam lá, gente. As dicas da Renata. Tem todo o meu histórico lá, da minha jornada do câncer. E eu também quero agradecer a vocês. Obrigada por essa oportunidade. Esse mês de Outubro Rosa, ele é o meu primeiro, né, do lado de cá, não mais como uma espectadora da campanha, mas como alguém que é paciente oncológica, nesse sentido do câncer de mama. E mesmo em meio às tempestades, eu me sinto muito feliz em estar aqui para compartilhar um pouquinho mais da minha trajetória, da minha jornada, dessa doença tão difícil, mas que a gente consegue levar ela da melhor forma possível, dentro da possibilidade que a gente tem. Exatamente. E sigam lá, as dicas da Renata, para vocês me acompanharem. Vamos seguir. João, obrigada, João. Eu que agradeço, adorei estar aqui com vocês. Não, volta sempre. Só me chamar que eu volto. Mandei pra Shirley. E, Japona, o que você achou hoje desse programa aí, começando aí a produção, as pautas de Luísa? Como é que ficou? Agregou bastante, né? Deu mais centralidade, mais direção aqui a nós, nessa parte de fazer toda a interação e tirar do convidado bastante informação e no caso de hoje, informações muito precisas, importantes. Só agradeço. Eu quero pedir aos meninos da produção um pouco mais de atenção. E a enquete? Teve enquete não, né? Teve enquete. Vem, Viajei, cadê a enquete? A bancada é sua, viu? Deixa eu aproveitar e mandar existe. Deixa eu aproveitar e mandar um beijo aqui para minhas alunas que estão falando ali, Daniele, Flávia, minha prima Elis. Beijo para vocês. Beijo para todas. Você faz o autoexame regularmente? 67 pessoas, no caso ali no somatório, deu que sim, faz todos os meses. 33 que faz às vezes. Quando lembra. Que absurdo isso, né? E nós estamos fazendo lembrar, muita gente lembrar, né? Muita gente lembrar. Essa é a ideia. E o bom é que deu 0 lá para nunca fiz e não faço porque não sei. Então significa que todo mundo sabe, né? Mas... É verdade. Eu não fiz fazer. Bom, com certeza, o programa alcançou muito esse programa. Vai alcançar mais, porque... Irá fazer o exame mês que vem? Mês que vem é o azul, né? Vamos fazer Novembro o recorte. Novembro tem que fazer, negão. Não, aí, vamos trazer a conversa, vamos trazer o papo. É bom porque a gente faz o recorte, com certeza vai sair o recorte ensinando o autoexame. O recorte vamos colocar aí na rede. Fala, ô Paloma, não foi ela. Agradecendo todos que participaram. Luísa. Isso é o quê? Menina, não tem Pix não, garota. Renata, muito obrigada. Bem, não tem Pix não, gente. Situação delicada, confrontosa. As considerações finais da Renata, né? Renata. Oi. Você quer deixar mais alguma consideração final, né? Porque a gente agradecer desde já, né? Sim, quero sim. É muito importante falar, até o João Paulo destacou, que existem alguns fatores, né, que trazem a predisposição ao câncer, como, por exemplo, a obesidade, não praticar atividade física. Mas, olha só como são as coisas. Eu não me encaixo em nenhuma dessas caixinhas. Eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho disposição à obesidade, não tenho uma alimentação ruim e eu tive câncer. Caraca. Então, assim, o que eu quero deixar de recado é que não se apegue a caixinhas, aos estereótipos, vá fundo naquilo que você está sentindo que possa existir de errado com você.
porque ninguém está isento a essa doença, mas ela existe cura, o caminho vai ser difícil, mas no final você vai sair vitoriosa, vai sair livre disso, e eu tenho certeza que vai trazer um propósito maior para a sua vida. Então, por mais que seja difícil, a gente consegue olhar por outra lente e entender que faz parte da sua história e que você pode ajudar outras pessoas a partir do que você faz. E é isso. Graças a Deus, viu? Olha, a TV Aurora são cento e quantos canais? 189 canais. Smart nas redes sociais. Então dá para depois a gente fazer um compartilhamento bom e um alcance bom, e o nosso objetivo é informar, porque crescendo a informação o mundo melhora. Então já agradecendo 180 países. Em algum lugar nós sempre estaremos sendo assistidos. Sim. Né? Então a informação vai. Às vezes parece gente na minha rede que eu não sei, meu Deus, de onde que eu conheço, mas não, vai descobrindo. Então, nós estamos aqui para isso, para fazer a terra melhorar. Não é isso, João Paulo? Isso então, agradecendo a Deus por mais um dia, mais uma semana. Você sabe a pauta? Finaliza aí, Luísa. Diz a pauta. Não tem o Pix. Você sabe disso? Ainda não tem. Ainda não tem. Então, semana que vem tem outra pauta. Luísa já tem as pautas de todas as semanas, né? Vai colocar a gente aqui, ó, nos trilhos. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje o aniversário do meu amigo Samuel Siqueira. Aí, ó, mó peixada lá na Lagoa de Ponta Grossa. Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu, gente. Vamos lá, nessa fechada. Renata, muito obrigada, viu, Renata?